consciência foi dada por Deus, que é um sentido natural, onde nós conseguimos saber o que é certo, o que é errado, o que é certo e o que é errado. Em Romanos capítulo 2, versículo 14, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os ou defendendo-os, no dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo o segredo dos homens, conforme o Evangelho. Olha que forte. Paulo está falando aqui, olha, de consciência. Que a consciência que Deus deu, ela acusa se é certo ou errado. Muitas vezes nós, como os cristãos, temos espiritualizado tudo e não temos também discernido. Sabia que o Espírito Santo que fala com você, ele não anula a própria criação. Não. Ele deu a você a consciência. Então, por isso que ele não te fala tudo. Ele te dá direções. Sim, ele guia a tua vida, mas o Senhor também espera que você use a sua mente para discernir o certo e o errado, para fazer as escolhas, porque afinal de contas, quem está servindo o Senhor é você. E não é o Espírito Santo que está servindo a Deus no seu lugar. Então, lembre-se disso, Deus ele não anula a sua própria criação. Ele te dá direções, mas também espera que você, com a sua consciência, a sua mente natural, tome decisões, saiba refletir, pense por si só. Esses dias eu vi um vídeo da Thalita Pereira, tão interessante, que ela falou que a moça estava se sentindo culpada por não ficar em casa. E ela estava assistindo pregações que a mulher tem que ficar em casa. E ela falou, amiga, pense por você, pense por si só. Porque se você tem famílias que a mãe não pode ficar em casa, por mais que seja isso muito bom, mas não pode ficar, porque se ficar não vai dar para pagar as contas. Então ela falou, pense por si só, pense por você, o que você pode fazer. É importante você cuidar dos seus filhos, sim, mas como você pode trabalhar e cuidar dos seus filhos ao mesmo tempo e fazer o seu melhor? Muitas vezes a gente é levado por tudo quanto é tipo de pensamento e esquece. Ou é levado por causa de um post, por causa disso. Sim, muitas coisas são boas, são de bom proveito, como Paulo falou, que a gente deve examinar tudo e reter aquilo que é bom, para que você saiba pensar, para que você venha servi-lo. Faça o que você sabe que tem que fazer. Sabe por quê? Em Romanos capítulo 1 é muito forte. Ele vai ensinar que os homens são indesculpáveis. São indesculpáveis. Por quê? Porque Deus deu para eles a consciência. Eles veem, se você nunca leu, leia Romanos capítulo 1. Eles veem a natureza. Eles conseguem ver que tudo que foi criado só pode existir um Criador. Mas eles negam esse Criador e não detêm a verdade de Deus. Não. E por isso eles são indesculpáveis. Isso me faz lembrar de um trecho que eu estava estudando, que está escrito em Êxodo. E fala que Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. A palavra é tão... Toda a palavra é a verdade. Mas é tão forte que significa que... Olha isso. Que quando Jesus está no Getsêmani e ele pede, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está ali pedindo. Então o pai que o ama tanto poderia falar, filho, deixa quieto, não quero que você passe por isso. Ele poderia ser levado por um sentimento de pai, mas ele falou que Jesus foi culpado no meu e no seu lugar. Deus é tão justo. Quando você vai estudar as escrituras, você enxerga a justiça de Deus, você começa a ficar em choque ao analisar que Deus é tão justo que não poupou o filho dele. Quem tinha que levar, tinha que estar com a culpa, levar a culpa nos seus ombros. E quem carregou a culpa, a minha e a sua culpa? Jesus. Ele tomou a... Por quê? Porque Deus não tem culpado por inocente. Eu e você pecamos. Nós somos culpados, sim. A culpa do nosso pecado estava sobre nós. Mas por meio de Jesus, a culpa é tirada de nós e é colocada nos ombros de Jesus. Por isso que nós temos ali o privilégio de nos relacionarmos com Deus. Tira isso da tua mente, que você vai plantar isso aqui escondidinho, aquela negligência por baixo do tapete e achar que Deus tem culpado por inocente. Vai para as escrituras e analisa a justiça de Deus, como é forte, porque Deus não poupou nem o filho dele. Ele poderia falar, não, filho,
só deixa mais ou menos e eu não quero que você passe por essa dor. Deus não tem culpado por inocente, ele sabe que nós somos culpados, por isso ele enviou seu filho para morrer no meu e no teu lugar. E aqui em Romanos capítulo 1 ele vai dizer o quê? 18 vai falar assim, essa parte é muito forte, verso 18, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça, porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. E aqui vai falar da criação, mas essa parte que ele fala assim, que detém, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. O que é isso? Eu estava pesquisando, né? Deter a verdade em injustiça significa suprimir, abafar ou impedir que a verdade se manifeste. O que é isso? A verdade de Deus chega na consciência do ser humano, olha só, mas age de forma rebelde, focando esse conhecimento com escolhas egoístas e pecaminosas. O que eu entendo? Que a verdade de Deus, ela vem no consciente da pessoa, só que ela sufoca a verdade, esconde para fazer o que é errado. Mesmo a sua consciência apontando o certo, escolhe fazer o errado. O que é isso? Ela detém a verdade de Deus, que vem na consciência dela, segura aquela verdade, suprime a verdade, segura ela para fazer o que é mal. Deus não tem culpado por inocente. Você conhece a verdade, você sabe da verdade, porque foi Deus que fez ela. Vem na tua consciência e você sufoca ela, espreme ela para fazer a mentira, para enganar alguém, para fazer o que é errado. Deus não tem culpado por inocente. Tudo, a vida não é tua. Foi Deus que te deu a vida. Por isso que a palavra vai dizer que nós vamos prestar contas de tudo a Deus. De tudo. Toda a humanidade precisa do Senhor. Toda a humanidade. Por isso que hoje é válido você pedir perdão. Você sim falar para a pessoa, obrigada, eu te agradeço. É muito válido porque de tudo prestaremos conta ao Criador. A vida não é nossa, a vida pertence a Ele. Por isso que só Deus pode tirar a vida. Você prestará conta de suas ações, do seu modo de viver, de como tratar. Será que não vale a pena guardar princípios? Uma vez que a vida não é nossa e prestaremos contas de tudo quanto fazemos a Deus, sendo que Ele não tem culpado por inocente. Meu amado, se hoje você está desconfiando de Deus, uma coisa que eu não permito mais na minha vida é desconfiar de tal palavra ou disso ou aquilo. Eu sei que é de Deus, eu sempre repreendo o pensamento que ele quer pensar. Mas se Deus falou assim, porque está assim? Uma coisa eu sei, se Deus ele é justo, extremamente justo. Quando eu vou analisar as escrituras, Ele é a própria justiça. Não tem como duvidar de Deus. Nós não temos justiça própria. Nós não conhecemos justiça. Deus é a própria justiça. A verdade que está aí martelando e você tem ignorado e fingido que não é com você. Em nome de Jesus.